Olá e bem-vinda! Hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura do nosso corpo, mas numa escala invisível. As fontes que recebemos nos guiam para um componente essencial, o tecido epitelial. E assim, de cara parece um tópico super técnico, né? Cheio de nomes que assustam, mas a nossa missão aqui é um pouco diferente. É tratar isso quase como um quebra-cabeça. A grande pergunta que guia a nossa conversa é: como é que um conjunto tão simples de peças de montar, que são as células, pode criar tecidos com funções tão diferentes? Tipo respiração, proteção da pele, absorção de nutrientes. A gente vai decodificar a lógica por trás dos nomes para entender o projeto. Essa é a perspectiva perfeita. Perfeita, porque a nomenclatura não é só para decorar, né? É um sistema descritivo. Cada nome é, na verdade, uma etiqueta que nos diz duas coisas: a estrutura e, por consequência, dá uma pista enorme sobre a função. É um sistema surpreendentemente elegante. A ideia é que, no final da nossa conversa, quando alguém ouvir epitélio simples colunar, uma imagem bem clara se forme na mente. Ok, então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. Pelo que eu entendi das fontes, tudo começa com duas perguntas bem diretas. A primeira é sobre a organização geral, assim. Estamos olhando para um prédio de um andar só ou para um arranha-céu? Exatamente. Essa é a primeira e a maior de todas as divisões. Se todas as células estão ali em uma única camada, como um piso de azulejos, a gente chama de epitélio simples. Agora, se temos múltiplas camadas, uma em cima da outra, como uma parede de tijolos, aí chamamos de estratificado. Simples ou estratificado. É o ponto de partida. Certo, uma camada é simples, várias camadas, estratificado. Essa parte é tranquila. A segunda pergunta, então, deve ser sobre o formato desses tijolos ou azulejos, né? As fontes falam de três formas básicas. Precisamente. Depois de saber o número de andares, você olha a forma da célula. A primeira é a escamosa. Imagina uma célula bem achatada, tipo uma panqueca, muito mais larga do que alta. A segunda é a cuboide. O nome já diz tudo, parece um cubo, com altura, largura e profundidade mais ou menos iguais. E a terceira é a colunar, ou prismática, que lembra uma coluna mesmo, um pilar. Ela é bem mais alta do que larga. Então, peraí. Com essas duas informações, número de camadas e formato da célula, a gente já consegue montar os nomes. Na maioria das vezes, sim. É uma combinação bem lógica. Vamos pegar os epitélios simples, os de uma camada só. Se a gente tem uma camada de células achatadas escamosas, o que a gente tem? Um epitélio simples e escamoso. Faz todo sentido. Mas isso me parece uma coisa incrivelmente fina, delicada. Onde no corpo a gente precisaria de algo tão frágil assim? Qual a vantagem de uma barreira que é quase uma folha de papel? Essa é a pergunta-chave. A fragilidade é, na verdade, a maior virtude dele. Pensa nos alvéolos dos pulmões. O objetivo ali é a troca de gases, né? Oxigênio entrando no sangue e gás carbônico saindo. E isso tem que ser o mais rápido possível. Claro, uma parede grossa seria um obstáculo terrível. O epitélio simples escamoso é a via expressa da difusão. A espessura mínima permite que os gases cruzem a barreira com quase nenhuma resistência. Entendi. O mesmo vale para o revestimento dos capilares sanguíneos. Ali, a prioridade não é proteção. A velocidade da troca é tudo. Certo. Então, a forma achatada está ligada a essa função de passagem rápida. E o que acontece quando a forma muda para cuboide, uma camada de cubos? O simples cuboide. A troca já não deve ser tão rápida. Não mesmo. Com as células cuboides, a gente ganha mais volume interno, mais citoplasma. Isso significa que a célula tem mais maquinário, mais mitocôndrias, mais retículo endoplasmático. Elas não são feitas para simples passagem, mas para um trabalho mais ativo, secreção e absorção. Uhum. A gente encontra o epitélio simples cuboide nos túbulos dos rins, por exemplo, onde substâncias são transportadas ativamente, ou em glândulas, que precisam produzir e secretar coisas. A forma de cubo é um meio-termo ideal, nem tão fina para troca, nem tão grande. É uma pequena fábrica celular. Ok, então o cuboide é a fábrica.
Isso me leva ao último tipo simples, o simples colunar. Células altas, como arranha-céus. Se o cuboide já é uma fábrica, o colunar deve ser um complexo industrial inteiro. É uma ótima analogia. O epitélio simples colunar é onde o trabalho pesado de processamento e absorção acontece. O melhor exemplo é o revestimento do intestino delgado. A altura extra da célula permite abrigar uma quantidade imensa de organelas para digerir e absorver nutrientes. Entendi. E não é só isso. A superfície dessas células, a que fica virada para dentro do intestino, não é lisa. Ela tem microvilosidades, que são projeções minúsculas. É como ter um tapete felpudo em vez de um piso liso. Aumenta drasticamente a área de superfície para absorção. É um tecido de altíssimo desempenho. Isso é fascinante. Então, só mudando a forma da célula em uma única camada, a gente passou de uma via expressa para trocas, que é o escamoso, Isso. para uma oficina especializada, o cuboide, e para um centro de processamento massivo, que é o colunar. A função está literalmente escrita na forma. Exatamente. E agora a gente pode aplicar essa mesmíssima lógica para o próximo nível de complexidade. Que seria empilhar as camadas, os epitélios estratificados. Se os de camada única são sobre troca e absorção, imagino que adicionar várias camadas mude completamente o jogo. A prioridade aqui deve ser outra, né? Totalmente. A palavra-chave para os epitélios estratificados é proteção. Quando você empilha as células, você cria uma barreira robusta. A troca de substâncias fica difícil, quase impossível, mas o tecido ganha uma resiliência incrível. Contra atrito, contra invasão de patógenos, perda de água. Certo. Mas aí surge uma nova questão. Se tem várias camadas, e as células de baixo podem ter uma forma diferente das de cima, qual delas a gente usa para dar um nome para o tecido? Ah, boa pergunta. As fontes destacam uma regra bem específica aqui. Parece que o que importa é a camada do topo, a que está na linha de frente. Essa é a regra de ouro. Você sempre olha para a forma das células na camada apical, a mais superficial. As camadas de baixo, as basais, geralmente são mais cuboides e servem como células-tronco para repor quem está em cima, mas o nome vem da superfície. Então, se as células do topo são achatadas, temos um epitélio estratificado escamoso. E esse é o tecido da nossa pele, certo? Mas as fontes fazem uma distinção importante aqui: queratinizado e não queratinizado. A pele da minha mão e o revestimento da minha boca. Os dois são estratificados e escamosos, mas são mundos diferentes. Um é seco, o outro é úmido. O que explica isso? A diferença é a queratina. No epitélio estratificado escamoso queratinizado, que é a nossa epiderme, as células da superfície não estão só achatadas, elas estão mortas. Mortas? Sim, elas perdem o núcleo, as organelas, e se tornam sacos compactados de uma proteína super resistente chamada queratina. Essa camada de queratina cria uma barreira impermeável à água e muito resistente. É a nossa armadura. Entendi. E o não queratinizado? Já o não queratinizado a gente encontra em superfícies úmidas que ainda precisam de proteção contra o atrito. Interior da boca, esôfago, vagina. Ele tem as múltiplas camadas para resistir ao desgaste, mas as células da superfície continuam vivas, com núcleo. Não tem aquela camada de células mortas e secas. Ele protege, mas mantém a superfície úmida e flexível. Ok, a lógica se mantém. E para os outros formatos? Estratificado cuboide ou colunar, eles existem? Existem sim, embora sejam bem mais raros. O epitélio estratificado cuboide, com 2 ou mais camadas de cubos, a gente encontra nos ductos de glândulas maiores, como as sudoríparas. Ele oferece uma proteção um pouco maior. O estratificado colunar é ainda mais raro. A gente vê em locais como a uretra masculina. Mas o princípio é o mesmo. Múltiplas camadas para proteção, com um nome vindo da célula do topo. Certo. Agora, a gente chega na parte que eu acho mais curiosa de qualquer sistema. As exceções, os casos especiais. O primeiro nome que salta das fontes é pseudo-estratificado. Pseudo significa falso. Então é um tecido que está fingindo ser estratificado.
É a descrição perfeita. Ele é um mestre do disfarce. Quando você olha uma lâmina dele no microscópio, você jura que está vendo várias camadas. Os núcleos das células estão em alturas totalmente diferentes, o que cria uma ilusão muito forte de estratificação. Mas é uma ilusão de ótica celular, então? O que está acontecendo de verdade ali? O que acontece é que, apesar da aparência caótica, todas as células, sem exceção, estão em contato com a membrana basal, a fundação do tecido. Ah! Nenhuma célula está assentada inteiramente em cima de outra. Algumas são altas e chegam na superfície. Outras são curtas e não chegam, mas todas têm um pé na base. Por isso, tecnicamente, é uma camada única. Por isso o nome pseudo-estratificado. Sabe, distinguir essas nuances é exatamente onde os estudantes podem se perder. Uma coisa é entender o conceito, outra bem diferente é bater o olho numa lâmina e não cair nessa pegadinha da natureza. Exige muita prática. Sem dúvida. E é por isso que a prática com bancos de questões e o estudo de lâminas se tornaram ferramentas tão essenciais hoje em dia. Não basta só saber a teoria. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, essa é uma boa hora para conhecer o medcope.com.br. Vale a pena baixar o app e explorar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas e até flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. É o tipo de ferramenta que ajuda a transformar a teoria em conhecimento prático. Bom, mas voltando aos nossos casos especiais. O outro nome em comum é o epitélio transicional. O nome já sugere mudança, transformação. O que ele faz? O epitélio transicional, que também chamam de urotélio, é uma maravilha da engenharia biológica. Ele é encontrado quase que exclusivamente no sistema urinário. Bexiga, ureteres. A função dele é conter um volume de líquido que varia drasticamente e fazer isso sem vazar e sem se romper. Então a transição dele é de acordo com o quão cheia a bexiga está. Exatamente. Quando a bexiga está vazia, relaxada, o tecido fica todo enrugado. As células da superfície são grandes, arredondadas, com um formato de cúpula. Parece ter umas 5 ou 6 camadas, mas conforme a bexiga se enche, ela se estica, como um balão, e o epitélio acompanha. E o que acontece com as células? As células em forma de cúpula se achatam, elas deslizam umas sobre as outras e a espessura total do epitélio diminui para talvez 2 ou 3 camadas. As células da superfície ficam quase escamosas. Isso é incrível. Então ele não tem uma forma fixa, ele se adapta dinamicamente à tensão? É um tecido elástico? Ele tem essa capacidade única de se estirar e depois voltar à forma original. É a solução perfeita da natureza para um órgão que precisa ser um reservatório expansível e impermeável. O nome transicional captura isso perfeitamente. Então, para a gente amarrar tudo, se a gente dá um passo para trás, o que vemos é um sistema de design, de projeto. Primeiro, a gente pergunta, qual é o trabalho principal? É troca rápida ou é proteção? Isso define se a camada vai ser simples ou estratificada. Correto. A primeira decisão de projeto é o número de camadas, que está ligado diretamente à função de troca versus proteção. Depois, a gente refina. Se for camada simples, qual o nível de atividade? Passagem passiva, que é o escamoso, secreção moderada, cuboide, ou processamento intenso, que é o colunar. E se for proteção, em que ambiente? Seco e hostil, estratificado escamoso queratinizado, ou úmido e de atrito, que é o não queratinizado. É isso. E até os casos especiais seguem a mesma lógica. O pseudoestratificado é a solução para ter uma camada única, mas com células especializadas na superfície, ideal para o trato respiratório. E o transicional é a solução para um órgão que precisa de uma parede elástica e impermeável. Cada nome não é só uma etiqueta, é a especificação técnica de uma peça. E assim, um sistema de classificação que parecia ser só decoreba, de termos, se revela um mapa lógico da engenharia do nosso corpo.
cada nome conta uma história de como a estrutura foi moldada para executar uma tarefa. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final. A gente passou esse tempo todo discutindo a classificação baseada na estrutura e como ela se conecta à função normal. A pergunta que fica para a gente explorar por conta própria é: o que acontece quando essa arquitetura falha? Pense em doenças. Um epitélio simples que fica espesso demais nos pulmões, dificultando a respiração. Ou um estratificado que fica fino e frágil, perdendo a proteção. Uma grande parte do estudo da patologia é, na verdade, o estudo da arquitetura celular que deu errado, como a função entra em colapso quando a forma